Você quer construir um modelo mental, uma programação mental para aprovação em concurso público? Assista esse vídeo. E nós vamos falar sobre vários elementos aqui. Eu vou contar um pouco da minha história pessoal, eu vou falar sobre força de vontade. A maioria das pessoas, elas acreditam que o maior elemento é a força de vontade. Eu vou falar sobre a fisiologia do nosso corpo para poder impulsionar os nossos resultados. Eu vou falar sobre o poder da nossa mentalidade, ou a programação mental que você deve estabelecer na sua vida para você poder construir tudo aquilo que você deseja, ter a mentalidade muito forte, muito apurada, com muita sensibilidade de perceber quando você está melhorando ou piorando seus resultados. Nós vamos falar sobre o poder da gente pensar de maneira grandiosa, nós vamos falar sobre curtir o processo, nós vamos falar ao final sobre alguns mantras para você poder seguir nessa caminhada, nessa jornada sua de muita dedicação. Então, vamos começar falando um pouco sobre minha história. Quem sou eu? Meu nome é Ângelo Vargas, sou tabelião em Chapecó, Santa Catarina, tabelião de notas e protesto. Fui tabelião em São Luís, no Maranhão. Fui assessor jurídico, já fui empresário, tenho várias empresas atualmente. Mas o nosso foco aqui é para falar para você que está prestando concurso público. Eu escuto de várias pessoas: Ângelo, eu não consigo construir uma rotina. Ângelo, eu não consigo estabelecer um alinhamento de ideias sobre aquilo que eu desejo. Ângelo, eu fico em dúvida se é realmente isso que eu devo seguir. Ângelo, eu fico na dúvida se eu devo ou não continuar estudando para concurso público. Eu fico em dúvida se eu serei aprovado ou não. Várias pessoas dizem, como eu dizia no passado, se eu tivesse certeza que eu seria aprovado, eu ficaria estudando 3, 4, 5, 10 anos, porque eu teria certeza. E eu vou dar uma resposta disso para você aqui nesse vídeo. Então, meu nome é Ângelo Vargas. Para quem não me segue, me siga lá nas redes sociais. É o Ângelo Vargas no Instagram, YouTube, TikTok. E o objetivo é fazer com que você melhore performance, é fazer com que você tenha resultado, é fazer com que você altere, construa um novo modelo mental, um novo modelo de conscientização daquilo que você deseja e daquilo que você quer chegar. O meu objetivo é pegar na sua mão e falar: vamos lá, eu consigo ser aprovado. O Ângelo foi, o André foi, o Arthur foi, o Bruno foi, várias pessoas foram. Por que eu não posso ser? Então o que você tem que pensar é: se eles foram, se eles conseguiram, eu também posso, eu também consigo. Porque tudo isso está onde? Está na sua mente. Então eu vou falar um pouco da minha vida, das minhas angústias que eu passei, porque isso vai gerar similaridade em você. Tudo que eu estou falando, nos últimos anos eu passei a estudar muito sobre neurociência, que é o quê? Uma programação da nossa mente. É como é que eu entendo o fluxo, os caminhos neurais da nossa mente. E também estudando muito sobre programação neurolinguística, estudando sobre o poder das nossas emoções, como é que eu faço essa gestão das nossas emoções, como é que eu faço com que a gestão da minha emoção ela impulsione os meus resultados. E tudo aqui eu quero trazer para vocês. E vamos lá. Eu passei durante muitos anos, primeiro, eu não tinha um caráter de merecimento. Eu acreditava que eu não era capaz, eu acreditava que eu não era merecedor. Eu me preocupava muito com a aprovação social dos outros, o que os outros vão dizer, como é que eu vou falar para as pessoas que eu não fui aprovado nesse concurso, como é que as pessoas vão me julgar por eu não ter sido aprovado naquele outro concurso, como é que as pessoas vão estar me analisando. Até que, um belo dia, eu sempre fui um aluno muito estudioso, sempre estudei muito, sempre fui muito dedicado, sempre tirei muitas notas boas, mas só que o quê? Eu tinha um índice de competitividade muito intenso. E isso eu fui perceber o que ao longo da minha vida, não foi lá naquela fase, foi muito depois que eu fui perceber esse nível de competitividade que era. Se eu tinha um nível muito intenso de competitividade, eu não me aceitava tirar uma nota abaixo do que os outros. Eu não aceitava ter uma quantidade de acertos na primeira fase muito abaixo do que os outros. Por quê? Porque eu me dedicava, e se eu me dedicava, eu exigia um resultado satisfatório, um resultado primoroso. Mas só que, ao longo da minha caminhada, hoje eu olho para trás e percebo que foi um grande erro que eu fiz. Porque esse índice de competitividade que eu estabeleci para mim lá atrás, ele acabou que me sabotava. E por que ele me sabotava? Ele prejudicava com que eu atingisse os meus resultados pessoais. Por quê? Eu acabava gastando energia na preocupação com o que os outros iam falar, qual que seria o meu desempenho naquela prova, como que eu iria justificar se eu não tivesse aquele desempenho, enquanto eu poderia estar gastando minha energia como? Primeiro, esvaziando minha mente. Segundo, gerando criatividade. Terceiro, gerando otimismo. 4, positividade no meu pensamento. 5, pensando em construindo os caminhos neurais de toda atividade que eu fiz, a leitura. Mas para isso é fácil hoje em dia. Eu, 10 anos depois de aprovado, depois de ter estudado várias coisas, ter estudado neurociência, ter estudado hipnose, ter estudado ser hipnoterapeuta, ser treinador comportamental. Então é muito fácil eu olhar para trás e fazer toda essa análise. Mas só para vocês terem uma ideia, meu nível de competitividade era tão intenso que eu não gostava de estudar em grupo. E por que eu não gostava de estudar em grupo? Porque eu acreditava que eu tinha um nível de aprofundamento das matérias muito intensa.
Então eu não queria chegar lá e me deparar com pessoas que não tinham o mesmo nível de compromisso que o meu, que não tinham o mesmo nível de comprometimento, de ir lá e estar estudando tantas horas e tudo mais. Então, no meu entendimento, eu acreditava que tudo aquilo ali não era uma perda de tempo, porque eu teria que estar ajudando muito aquelas pessoas e prejudicando o meu desempenho, porque o tempo que eu gastaria ali, eu estaria produzindo muito mais. Foi até que um dia eu tive a percepção de que eu cheguei na prova oral de alguns concursos. E como que eu treinava para a prova oral? Chegou esse momento, eu coloquei pessoas para poder me fazer perguntas e eu responder para elas. E nesse momento uma chave minha virou. Virou em que sentido? Eu percebi que no momento que essas pessoas me falavam, faziam a pergunta e eu respondia para elas, e respondiam de maneira certa, brilhante, assertiva, elas ficavam admiradas. E a admiração delas em relação à minha resposta gerava em mim o quê? Uma motivação. Quando gerava em mim uma motivação, eu passava a acreditar no meu desempenho. Eu acreditando no meu desempenho, eu começava a estudar mais. E eu estudando mais, eu tinha melhor resultado. Então foi uma coletânea, uma temporada de período que eu fazia essas perguntas e respostas. Eles faziam para mim e eu respondia. E olha só que interessante, hoje em dia, depois que eu estudar vários outros temas, eu percebo o que liberava em mim. Liberava dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer, é o hormônio da satisfação. E como liberava dopamina, eu queria mais daquilo, então eu ficava mais motivado, eu acreditava mais, e buscava mais competências, estudava mais, e naturalmente eu estava mais preparado para fazer aquelas respostas. E nisso, eu acabei formatando conceitos na minha mente que me ajudaram e muito a minha performance numa prova oral. Tanto é que eu não tinha dificuldade nenhuma em realizar uma prova oral, porque eu tinha uma bagagem, uma experiência, um repertório muito intenso em eu fazer uma ciranda com as respostas. Eu podia pegar o que era contrato, podia pegar o que era licitação, vários temas, eu conseguia o quê? Eu tinha uma análise sistemática de tudo isso. E nesse momento eu comecei a perceber que o jogo estava ao meu favor. Tanto é que tão logo eu mudei esse meu comportamento, eu comecei a ser aprovado entre os 3 primeiros, 4 primeiros, 2 primeiros dos resultados de concurso para a prova oral. Então eu passei a ter um desempenho muito grande. Agora imagine vocês, para aquelas pessoas que estavam comigo, o desempenho que elas tiveram. O desempenho que elas tiveram também foi grande, porque eles perceberam, estavam frequentando, estavam convivendo com uma pessoa que tinha um desempenho alto, que tinha uma capacidade de analisar os conceitos, apresentar uma resposta, e eles também aprendendo com as respostas que eu estava dando. Por quê? Conceitos, não adianta você decorar conceito, porque se você decora, chega no dia da sua prova, você vai esquecer eles, porque é algo, projeto de decoração. Diferentemente, quando você entende, você compreende, você formula o seu conceito. Formulando o seu conceito, você sedimenta na sua mente tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você espera. Por quê? Porque aquilo é seu, foi formulado a partir dos seus conceitos, dos seus ideais, da sua formação. E nisso eu comecei a perceber que o resultado realmente ele produz uma exponencialidade, e essas pessoas também. Então, eu acabei removendo algumas crenças da minha vida que são essenciais, fundamentais para que a gente tenha esse desempenho. E veja só, todo momento em que eu pensava que as pessoas estavam me julgando ou me julgariam pelo resultado que eu não atingi, eu estava me sabotando. Por quê? Eu estava influenciando um pensamento negativo de derrota, de fracasso. Ao invés de eu pensar na minha aprovação, eu pensava o quê? No que as pessoas iam avaliar da minha não aprovação, do meu índice ruim, do meu resultado não satisfatório. Então o que eu tenho que dizer para vocês? Que eu tive muito, no início, com uma força de vontade como sendo a pedra fundamental, o elemento fundamental da minha caminhada. E foi até que um belo dia, hoje, olhando para trás, eu percebo que a força de vontade não é o seu principal elemento. Por quê? A força de vontade é um elemento esgotável. Repito, a força de vontade é um elemento esgotável. Mas, Ângelo, como isso é um elemento esgotável? Imagine você que nós vamos carregar pedras. Exatamente. Imagine você que nós vamos carregar pedras. E essas pedras nós vamos carregar como? Nós vamos carregar essas pedras, eu posso carregá-las com a mão, ou eu posso colocar um caminhão, encostar um caminhão, a gente pega uma pá carregadeira, pega essa pedra, joga em cima de um caminhão basculante e esse caminhão vai embora. Mas aqui, do outro lado, nós estamos carregando essas pedras com a mão. Coloco ela num carrinho, vou lá e levo. Coloco no carrinho, vou lá e levo. Por outro lado, tem uma pá carregadeira, vem, pega essa pedra, coloca no caminhão basculante e ele vai embora. Evidentemente, os dois cenários são muito diferentes. Esse eu vou conseguir carregar essas pedras. Aqui eu também vou carregar essas pedras. A diferença é a performance com que cada um eu carrego essas pedras. E o que é performance? Performance nada mais é do que eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer com a qualidade maior, um tempo menor,
agregando eficiência. Então, quando eu conjugo esses três elementos, qualidade, tempo e eficiência, eu consigo ter uma alta performance. É por isso que as pessoas dizem, nossa, fulano tem alta performance, porque ele consegue fazer muita coisa em pouco tempo. Ele consegue fazer muita coisa com a qualidade excelente. Ele consegue fazer muita coisa com muita eficiência. Agora imagine você carregando essas pedras com as mãos, colocando num carrinho e carregando elas. Quanto tempo eu não vou demorar? E aí eu percebi o quê? Eu tinha muita força de vontade para estudar para concurso público. Muita. Eu estudava muitas horas por dia, muitas horas. Eu não ia em festas, eu não ia, finais de semana eu estava estudando, era sábado, era domingo, todos os dias. Por quê? Naquela oportunidade eu já sabia que o hábito, ele é um grande influenciador para os resultados que você não tem. Eu vou repetir. Os resultados que você ainda não tem estão nos hábitos que você ainda não instalou. Quando você instala os hábitos corretos, você começa a ter os resultados que você deseja. Naquela oportunidade eu já tinha essa concepção. E o que é um hábito? É a constância. É eu fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E isso causa o quê? Causa os caminhos neurais que o meu cérebro já sabe que naquele horário eu tenho que fazer tal coisa. Naquele horário eu tenho que fazer tal coisa. Por que você escova os dentes? Por que você alimenta tal horário? Por que você faz tal coisa tal horário? Porque você tem os seus caminhos neurais que seu cérebro, ele produz, ele irradia hormônios e energia para você fazer aquilo no momento certo. E nesse momento eu percebi, então se eu preciso ter uma constância, eu preciso ter o quê? Ter o hábito. Então eu tinha esse hábito. Mas só que o que acontece? A força de vontade, ela ajuda a você construir o seu hábito, mas a força de vontade, ela não mantém você nesse hábito. O que mantém você nesse hábito? A motivação, você acreditar e você buscar cada vez mais competência. Por quê? A força de vontade, ela impulsiona. A força de vontade, ela está na sua mente consciente. Já na sua mente inconsciente, a força de vontade, ela não está mais. Quem está na sua mente inconsciente é o seu hábito. E para eu fortalecer esses hábitos, eu tenho que necessariamente trabalhar o que? As minhas emoções. E onde estão as minhas emoções? Na minha motivação, no meu acreditar e na minha capacidade, na minha competência que eu busco todos os dias. Então, foi aí que eu continuei com a força de vontade. Mas só que eu olhava para alguns amigos e percebia, olha só, por que eu estudando muito mais, eu tinha uma capacidade de entendimento muito grande, maior do que muitos, e eles sabiam disso, mas só que vários foram aprovados antes de mim. E por que isso? A minha força de vontade acumulava, fazia com que no momento que eu ia fazer a prova me prejudicava. Veja só, eu fui para a fase oral de um concurso do Tribunal do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu fui para a fase oral do concurso para promotor de justiça do Estado de São Paulo. E nesse concurso eu fui reprovado na prova oral. Mas só que eu fui muito bem na prova oral. E os examinadores, inclusive, disseram, nós nos vemos no dia da posse. E aquilo ali eu saí entusiasmado, feliz, eu falei assim, tá aí, eu vou ser aprovado, eu fui aprovado, ele já me falou. E eu me preparei tanto para isso que eu fui até inclusive no dia da divulgação dos resultados em São Paulo. Fui lá e eu tinha sido reprovado. E para mim, foi um desânimo muito grande. Para mim foi algo que eu pensei inclusive em desistir dos estudos. Mas aí foi até que hoje em dia, na época, um amigo meu e atualmente um compadre meu, que eu escuto muito ele me disse, mas Ângelo, o que você quer? É esse o concurso que você quer? É isso que você deseja? Eu falei, não é. Eu falei, então por que você não persegue, não busca, não atinge aquilo que você deseja logo? E foi quando uma outra chave minha girou no sentido de pensar grande. O que é pensar grande? É eu pensar naquilo já que eu desejo. É eu pensar naquilo que eu quero. É pensar naquilo que eu espero para a minha vida. Tem uma passagem muito interessante de uma pessoa que estava escrevendo um livro. E quando ela estava definindo valores do livro, ela começou a discutir com a editora sobre centavos que ela deixaria de ganhar na venda de cada livro. E a editora, olhando aquele cenário todo e com a experiência de vários outros autores best-seller que passaram por lá, ela olhou para esse autor daquele livro e falou, veja só, olha como você está pensando pequeno. Você está pensando em centavos que você vai deixar de ganhar em cada livro e nós estamos pensando nos milhares de livros que nós podemos vender para você. A energia que a gente concentrar em produzir, em entregar, em vender muitos livros, se torna insignificante os centavos que você está exigindo nesse livro. Uma coisa é você vender 100 livros, você brigando por centavos. Outra coisa é você vender 10 mil livros e o que você vai ganhar mais com essa margem de livro a mais que você está vendendo, esses centavos se tornam insignificantes. Então pare de pensar nos centavos e comece a pensar na grandiosidade da quantidade de livros que você vai vender.
E nisso eu comecei a pensar, agora trazendo isso para nós, imagine você que você estuda para concurso público e você tem um desejo muito grande de ser aprovado. Em vários momentos a gente fica pensando, não, eu só quero ser esse concurso, eu só vou estudar 2 anos porque se eu não passar eu vou fazer outra coisa, porque é o tempo que eu estabeleci para mim. Quando na verdade você tem que pensar, eu estou estudando para eu melhorar enquanto pessoa, eu estou estudando para eu entender tudo aquilo que eu desejo, mas eu estou estudando porque eu posso construir uma grande caminhada nesse percurso. Eu posso construir um grande roteiro da minha vida, porque além desse concurso eu posso fazer outro e outro. Várias pessoas elas pensam, não, eu só quero isso daqui para mim. Quando na verdade tem um mar de oportunidade que eles deixam passar. Imagine você, a pessoa só quer essa caneca. Quando na verdade ela pode conquistar essa mesa inteira. E quando a gente começa a pensar que a pessoa pode conquistar essa mesa inteira, significa o quê? Que o esforço para eu conseguir conquistar essa caneca, ele foi tão grande e eu saí do zero para poder conquistar essa caneca. Mas só que quando eu conquisto essa caneca, eu passo a desejar conquistar essa mesa, eu passo a ter a percepção de que o esforço para eu conquistar essa mesa não vai ser a mesma do que daquilo que eu fiz para conquistar essa caneca. E isso por quê? Eu saí do zero, eu modelei a minha mente, eu construí rotina, eu construí hábito e tudo isso é o alicerce já está formado para eu poder construir e conquistar essa mesa. Então o que você tem que pensar, não é eu estou estudando para poder ser aprovado somente nesse concurso, não. Qual é a infinidade de concursos que eu posso fazer para eu ser aprovado? Qual é a faculdade que eu preciso fazer depois de ser aprovado nesse concurso para eu poder pensar em grandes outros concursos? Você tem que pensar o quê? Que você produziu uma mente brilhante, uma mente milionária. Milionária eu falo de riqueza mental e a maioria das pessoas hoje em dia estão dizendo em riqueza, eles falam o quê? Riqueza de pensamento. Napoleão Hill tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: em toda mente há um mar de riquezas inacessíveis, porque você não permite ser acessado. Quando você descobre a fechadura e a chave correta para você acessar esse seu cérebro e perceber o que ele pode produzir, é quando você começa a jogar um novo jogo da vida. É quando você começa a jogar um jogo de conquistas. E é por isso que uma pessoa começa a ter tantos resultados imparáveis. Ela se torna imparáveis. Por quê? Porque ela compreendeu o poder e a capacidade de tudo aquilo que ela pode conquistar. E quando eu estudava para concurso, eu tinha um mantra comigo, um pensamento, um ideal de que eu somente seria aprovado quando eu soubesse fazer tudo aquilo que eu precisava fazer para sentar naquela mesa. Tem várias pessoas que elas se escondem ou se acobertam em justificativas para não estudar com profundidade, para não saber tudo, porque eles esperam que a sorte ou qualquer outro elemento vai ajudar ela. Veja só, a sorte ela só ajuda para aqueles que madrugam. A sorte só ajuda para aqueles que madrugam. E por que eu digo isso? Porque todo aquele que deseja sorte sem fazer uma contraprestação, a sorte não bate na sua casa. A sorte nada mais é do que um acúmulo de repertório que você tem e em algum momento você é facilitado por todo esse repertório, por essa bagagem que você construiu. É como se você carregasse uma mochila de conhecimento nas costas e em algum momento surge alguma oportunidade e você fala, nossa, isso daqui eu sei o que é. Aí você vai lá e tira da sua mochila e fala, isso é isso. Isso é sorte. Você carrega com isso para toda a sua vida. Então, quando a gente começa a perceber que o elemento sorte nada mais é do que um acúmulo de repertório que eu tenho e ele vai ser acessado em algum momento, eu começo a perceber que sim, realmente eu tive sorte a partir de tudo aquilo que eu acumulei. E aí, quando eu pensava que eu só seria aprovado quando eu soubesse de tudo, eu todo momento me desafiava. Será que para poder ter aquela decisão, e eu estudei muito para juiz, para magistratura, será que para poder ter aquela decisão, tomar aquela decisão, eu preciso saber disso? Eu preciso. Então eu vou estudar a fundo. E chegou um momento que eu realmente sabia. Posso dizer que não sabia tudo, ninguém vai conseguir saber tudo, mas eu tinha um nível de entendimento sistêmico muito grande. Eu fui assessor de juiz, depois fiz algumas atividades para desembargadores, e eu tinha essa característica de conseguir transitar em todas as áreas com muita facilidade. E isso me deu a tranquilidade do que, no tempo certo, eu seria aprovado. Diferente, as pessoas elas querem cumprir o edital uma vez e querem ser aprovados. Não vai acontecer, com poucos acontece. Mas provavelmente ele tem um repertório antigo que facilitou, ajudou ele. O que você tem que saber? Eu sei efetivamente tudo aquilo que está no edital e eu não tenho que estudar para esse concurso. Eu tenho que estudar até eu ser aprovado. E quando você começa a girar essa chave desse pensamento, você começa a jogar um jogo que se facilita a você. Você não estuda para ser aprovado, você estuda para construir uma carreira de sucesso, seja lá o concurso que você desejou. Atualmente eu sou tabelião, como eu disse, e esse concurso é um dos mais concorridos do país. Mas o repertório daquilo que eu estudei para a magistratura me fez ajudar para que eu construísse isso. E veja só,
Uma das grandes desilusões da minha vida foi quando eu fui reprovado para OAB. Exatamente, fui reprovado na prova da OAB. E eu fui reprovado porque eu fiz a segunda fase, a primeira foi aprovada, a segunda fase eu fiz para tributário. E quando eu fiz essa fase, eu sabia tudo de tributário, sabia muito de tributário, tanto é que eu fiz com facilidade a peça, acertei tudo, mas eu cometi um grande erro, que eu assinei a peça. Mas eu não fiz uma assinatura minha, eu fiz uma assinatura qualquer, por quê? Porque o advogado precisa assinar a peça. E no meu entendimento eu tenho que fazer uma assinatura. E a comissão examinadora compreendeu que aquela assinatura que eu fiz naquela prova estava identificando e eles anularam a minha prova. E eu não fui aprovado. Aquela foi um grande despertar para mim, para perceber que não basta eu ter muito conhecimento, muita capacidade. Eu tenho que saber jogar as regras, tenho que saber jogar com as regras do jogo. E saber jogar com as regras do jogo é, antes de qualquer coisa, o que eu preciso realmente saber, além de conhecimento, para poder ser aprovado nisso? É experiência. Experiência do quê? De vida. Então, eu digo para vocês, curta o processo, curta toda essa caminhada. Não se irrite com pessoas que vão dizer para você, nossa, você não foi aprovado ainda. Nossa, como você você estuda tanto e até agora não foi aprovado. O fulano que eu conheço já foi aprovado. O ciclano já foi aprovado e você não foi aprovado. Eu vou contar um segredo para vocês. Várias pessoas que dizem isso e vão dizer, depois sabe o que eles vão falar para todo mundo? Nossa, o fulano é meu amigo. Quando você for aprovado, eles vão dizer, nossa, o fulano é meu amigo. Por quê? No começo de toda a caminhada, para tudo que você vai fazer, vai existir uma rejeição imensa. E por que uma rejeição imensa? Porque você está fazendo tudo aquilo que as outras pessoas não conseguem fazer ou não têm coragem de fazer. Então é mais fácil eles rejeitarem do que eles te apoiarem. Num segundo momento, vai existir uma dúvida da sua capacidade. Por quê? É mais fácil eles colocarem em dúvida a sua capacidade do que eles te apoiarem. Por quê? Você sendo aprovado, você vai romper por um poder de entendimento, de consciência da sua vida muito diferente. Eu tenho uma consciência muito diferente da minha vida hoje do que eu tinha quando eu estudava ainda. E as pessoas dizem, nossa, fulano é aprovado, ele muda. Não é questão de mudar, é uma questão de conscientização daquilo que você deseja viver dali em diante. Isso não significa arrogância, isso não significa ego, isso não significa vaidade. E sim, uma conscientização da sua vida é alterada. Portanto, não se irrite com isso, porque saiba, tenha certeza que depois da sua caminhada, depois do primeiro concurso que você for aprovado, todo mundo vai vir o quê? Vai vir para te valorizar, para te bater palma. Por quê? Porque eles querem estar perto de você. E aí é o momento que você vai filtrar as pessoas. E um grande segredo é quais pessoas eu gostaria de estar junto para poder fazer essa minha caminhada. Quais pessoas eu gostaria de estar junto para eu poder produzir tudo aquilo que eu devo produzir? Quais pessoas me edificam? Quais pessoas permitem fazer com que eu seja uma pessoa melhor, que eu tenha conhecimento mais claro? Quais pessoas fazem com que eu construa um entendimento mais fácil? E olha que o elemento mais importante é o nosso modelo mental, é a programação mental. Aí você pode dizer, mas Ângelo, o que é programação mental? O que é modelo mental? Isso daí eu não concordo, isso daí várias pessoas dizem, mas eu não entendo o que é isso. Quando a gente começa a compreender um modelo mental para aprovação de concurso público, um modelo mental para a construção da sua vida próspera, um modelo mental de construção de uma família saudável, um modelo mental de uma espiritualidade aquecida, você está cada vez mais se aproximando de tudo aquilo que você deseja. E nunca foi falado tanto sobre modelo mental, sobre programação mental, como tem sido dito nos últimos anos. E por que isso? Porque foram mapeados todas as pessoas que tiveram um grande desempenho, um grande sucesso. E o que tinha em comum neles? Nisso você pode falar Rockefeller, Henry Ford, você pode falar Thomas Edison, você pode falar Gandhi, você pode falar várias pessoas da antiguidade, da atualidade e tudo mais. Eles construíram um modelo mental que eles controlavam tudo aquilo que eles desejavam viver. E quando você começa a controlar tudo aquilo que você deseja viver, você para de trabalhar com sua força de vontade, você passa a trabalhar com suas emoções. E as emoções, elas são geradas pelo quê? Aquilo que eu penso gera sentimento em mim, que gera uma ação e, consequentemente, um resultado. Então, aquilo que eu penso gera um sentimento em mim, que gera uma ação e um resultado. O que significa isso, Anjo? Significa que aquilo que eu penso, eu gero um sentimento, uma emoção, que ou eu vou me afastar de determinada ação, ou eu vou me aproximar. Então, eu me afasto ou me aproximo de determinada ação a partir daquele sentimento gerado em mim e, consequentemente, daquilo que eu pensei. E quando eu faço esse circuito, eu começo a ter ou não resultado. Ou melhor, os meus resultados passam a ser favoráveis àquilo que eu desejo ou desfavoráveis àquilo que eu desejo. Isso significa o quê, então? Que os meus pensamentos estão diretamente relacionados com os meus resultados. Se eu penso coisas boas, eu tenho resultados bons.
E Ângelo, como é que eu consigo compreender tudo isso daí? A primeira coisa que você tem que compreender é o que acontece na vida, na sua vida, na minha, na vida de todo mundo, é uma interpretação daquilo que você faz da sua vida. Não é o que realmente aconteceu. Tudo é uma interpretação. Você pode chegar em algum lugar e uma pessoa falar alguma coisa para você e você falar, essa pessoa tá emburrada hoje. Então é a interpretação que você tirou do comportamento dela. E essa interpretação, ela te favorece ou ela te prejudica. Que interpretação que você tiraria de uma prova que você não foi aprovado? Ou então que interpretação que você tiraria de uma prova que você foi aprovado, mas não teve o desempenho que você desejou? Quando você começa a pensar isso nessa interpretação, é quando você começa a potencializar os resultados que você deseja viver. Vou te dar um exemplo. Eu queria muito ser aprovado no concurso para cartório no estado do Maranhão. Porque eu tinha alguns amigos que tinham sido aprovados lá e eles falavam muito bem e eu queria ser aprovado naquela prova. Eu fiz a primeira fase, fui muito bem na primeira fase. Fiz a segunda fase, eu fui muito bem, mas eu caí um pouco no meu desempenho. E eu devia estar entre os 20 primeiros. E naquela oportunidade, eu tive o seguinte entendimento, de que eu ficaria entre os 20, mas só que minha chave virou quando eu percebi que existia mais uma fase ainda que era a prova oral. E se eu melhorasse muito naquela fase oral, eu poderia sair dos 20 e ficar entre os 3 primeiros. Foi nesse momento que eu falei assim, mas espera aí, mas se todo mundo tirar a mesma nota, eu vou manter a mesma posição. E esse foi meu pensamento naquela época, por quê? Porque eu não tinha um entendimento claro de programação mental que eu tenho hoje. Mas só que o que acontece? Não necessariamente os 20 que estavam na minha frente, ou os 19 que estavam na minha frente, eles iriam ter o mesmo resultado, o mesmo padrão de resultado, de desempenho na próxima fase. E o que aconteceu? Eu fiquei em segundo lugar na prova oral. Segundo ou primeiro lugar na prova oral. E como eu fiquei em segundo, primeiro lugar e muito distante dos outros, na análise geral eu fiquei em terceiro colocado no concurso. E eu pude escolher o cartório que eu desejava viver e eu fiquei em São Luís. E lá foi muito feliz o período que eu fui lá. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu peguei aquela realidade de ser aprovado entre os 20 primeiros e multipliquei ela como sendo o resultado final do concurso. Sendo que se eu não me dedicasse eu poderia recuar, ficar entre os 50. Mas não era isso. Era o quê? A interpretação que eu estava fazendo daquela realidade poderia me prejudicar ou me favorecer. Se eu pensasse que todos aqueles teriam o mesmo desempenho, eu já estaria me desmotivando porque eu queria ficar entre os 3 ou 5 primeiros. Mas se eu percebesse que eu poderia sair muito bem e não se preocupar com os outros, que cada um ia ter o seu resultado, eu estava fortalecendo a minha mente e favorecendo com que eu conseguisse atingir minha meta, que era ficar entre os 3 primeiros. E assim foi feito. Mas eu estou dando esse exemplo para você materializar e você construir na sua cabeça o quê? Que tudo aquilo que você pensa, as suas convicções, é tudo uma interpretação daquilo que você faz na realidade. Se algum dia a sua esposa chega, sua namorada, chega próximo de você e ela está com uma cara fechada e você fala, ela está brava comigo. Você interpretou o fato. Quando você vai conversar com ela, ela diz, não estou brava. Eu tive um desacerto no meu trabalho muito ruim e é por isso que eu estou somente quieta, eu não estou bravo com você, eu tenho o mesmo amor, a mesma empatia, mesma gratidão, o mesmo carinho, eu só estou fechada nesse momento porque eu estou reflexiva daquilo que aconteceu no meu trabalho. E quando você pensa isso, você fala assim, realmente o que eu interpreto é consequência daquilo que eu vivi, mas não necessariamente a realidade. Isso eu estou falando porque agora imagina na sua realidade de concurso. Você vai ter que a todo momento perceber que a sua aprovação ou sua reprovação, como que você vai interpretar aquilo? Você vai interpretar como algo positivo ou como algo negativo? No momento em que você começa a interpretar como algo positivo para saber o que eu errei nessa prova, que eu não vou errar na próxima prova, você está se desafiando a construir uma mente vencedora, uma mentalidade positiva, uma programação mental favorável, de modo que você consiga atingir esse resultado que você espera. Tem uma frase que é muito comum para quem estuda programação, programação mental ou mentalidade, que é o mapa não é o território. Isso significa o quê? O mapa que a gente desenha de determinado lugar, ele é uma representação daquele território, mas ele não é aquele território. Ele é só uma representação. Tanto é que esse mapa pode estar errado, pode ter ruas que não tem aqui, tem lá, e por aí vai. Na sua vida, o que você vive é o território, e o que você constrói na sua cabeça é o mapa. Quando você começa a construir esse mapa com menos vício, com menos crença, com menos desilusão, com menos elementos negativos que vão te enfraquecer, você começa a viver mais próximo da realidade. Aí agora, quando você vê com positividade, você se encoraja a lutar e a viver com muito mais atividade, com muito mais direcionamento na sua vida. E aí eu te pergunto, para você, para quem é mais fácil?
ser aprovado em concurso público? Aquele que já foi aprovado ou aquele que nunca foi aprovado? Ou melhor, vou acrescentar um elemento. Você acha que é mais fácil aquele que já foi aprovado, aquele que estuda para concurso, mas ainda não foi aprovado, ou aquele que nunca nem começou a estudar para concurso público? Veja que nós temos 3 parâmetros: aquele que já foi aprovado, aquele que estuda, mas não foi aprovado, e aquele que quer ser aprovado, mas nunca nem estudou. Evidente que quem já foi aprovado, ele construiu um modelo mental de confiança, ele construiu um modelo mental de pertencimento, ele construiu um modelo mental de conquista. E quando você constrói esse modelo mental de conquista, você sabe, eu já acessei aquilo, eu posso acessar outras vezes. Por isso que para ele é mais fácil. Agora eu digo para você, aquele que não foi aprovado ainda, mas está estudando, é mais fácil ser aprovado do que aquele que nunca foi. Porque esse já sabe as dificuldades que ele vai passar. Ele já construiu o hábito, ele já rompeu o primeiro paradigma, a primeira inércia, que é de não fazer, de não estudar, de não buscar o seu conhecimento. Então ele já está à frente dos outros. Isso é a mesma coisa, trocando os exemplos, de uma pessoa que nunca faturou, por exemplo, R$1 milhão. Imagine você a pessoa que nunca faturou R$1 milhão, mas nós temos aquela pessoa que fatura todo mês muito mais do que isso. Nós temos aquela pessoa que já faturou, mas quebrou financeiramente e não fatura mais. E nós temos aquela pessoa que nunca faturou, mas deseja faturar. Essa pessoa que fatura todo mês, para ele aquilo tem um caminho neural muito fácil. Os ligamentos da mente dele é tão fácil, tão rápido, que ele sabe que tudo aquilo que ele fez, já conquistou, ele conquista de maneira muito fácil. Por quê? Ele sabe o caminho que ele precisa ir. Agora, essa pessoa que já conquistou, mas quebrou financeiramente, hoje em dia não conquista, ele também tem o caminho neural do que, como é que ele tem que fazer. Agora ele vai analisar a estratégia necessária de quando ele conquistou aquele primeiro milhão dele para poder construir novamente, conquistar novamente. Então ele vai o quê? Remodelar o caminho neural que ele já construiu para poder fazer novamente conquistar. Mas aquele que nunca conquistou, ele fica sufocado, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço? E ele não consegue construir com clareza. Vai ter clareza quando ele gerar esse primeiro resultado dele. Agora imagine vocês, essa pessoa que não conquistou, se ela andasse com essa pessoa que já conquistou. Imagine, eu repito, imagine vocês, essa pessoa que conquista todo mês e essa pessoa que nunca conquistou o seu 1 milhão. Se essa pessoa andar com essa pessoa, o nível de conquista ou de aprofundamento ou de facilidade que vai gerar na mente dela é muito grande. Por quê? Porque ela está num ambiente de pessoas que já conquistaram isso. E nós temos um elemento que é o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? É um espelhamento da nossa mente de tudo aquilo que ela repete, tudo aquilo que a gente faz. A nossa mente, ela repete tudo aquilo que a gente faz. Veja só, nós temos mais de 300 milhões de bytes de informações. E mais de 30 milhões de neurônios. E cada neurônio nosso corresponde a um computador. Cada neurônio nosso corresponde a um computador. E por que as pessoas não utilizam cada neurônio desse com cada computador? Porque eles não sabem do grau de potencialidade que eles podem conquistar. E quando você conjuga esse neurônio espelho a favorável para você, vivendo com pessoas que já conquistaram aquilo que você deseja, essa pessoa vai dizer, é muito fácil, você consegue, você conquista, você é capaz, eu conquistei. E aí tem um elemento psicológico que é, se não me engano, o efeito Drucker. Efeito Drucker. O que é esse efeito? Que é o quê? Você passa a alimentar o seu cunho psicológico da conquista a partir daquilo que as pessoas estão dizendo para você. E você vai alimentando, todas as vezes que você ficar em dúvida, você vai buscar recurso aonde? Naquele seu amigo que já conquistou. Por quê? Porque ele está dizendo para você que é fácil. E quando ele diz para você que é fácil, ele sedimenta na sua mente que é fácil. E você, o neurônio espelho, pega a similaridade daquilo e potencializa para você dizendo, realmente é fácil, eu também conquisto. E outro elemento é você se convencer de quando você já conquistou. Por que essa pessoa que já foi aprovada, essa pessoa que já conquistou esse seu 1 milhão, ele tem a facilidade? Porque ele já conquistou. Então todas as vezes que ele fica na dúvida, ele fala, mas espera aí, eu já conquistei, então eu posso conquistar novamente. Então por isso que eu digo para você que estar com pessoas que já conquistaram aquilo que você deseja conquistar é fundamental para alicerçar na sua mente, solidificar, sedimentar na sua mente tudo aquilo que você deseja. Por quê? Eu quero conquistar isso. E quem vai te motivar, fazer você acreditar nisso? Essas pessoas que vocês estão convivendo. É por isso que existe uma frase que você é a média das 5 pessoas que você vive. As pessoas dizem muito isso e falam que pessoas, ambientes e circunstâncias determinam quem você é. As pessoas dizem que pessoas, ambientes e circunstâncias determinam quem você é. E por que isso? Mas as pessoas nunca dizem o porquê. O porquê é que o seu neurônio espelho, ele sedimenta tudo aquilo que você está vivendo para isso faça sentido para você. Ele procura coerência
e singularidade naquilo que você está vivendo. E aquilo passa a ter coerência na sua vida porque aquilo você deseja. Se você deseja, você quer se aproximar daquilo. E se você quer se aproximar, você passa a viver aquilo. Então, a todo momento como é que eu faço para sedimentar, para motivar, para cada vez mais fortalecer o meu elemento acreditar? É estar vivendo com pessoas que já conquistaram aquilo que você deseja. Mas, Ângelo, e a pessoa que nunca nem começou a estudar? Existe uma chave para isso, que é uma chave mestra. Essa chave mestra é o quê? Primeiro eu tenho que despertar a energia para eu poder buscar esse caminho. Eu tenho que despertar a energia para poder conquistar aquilo que eu desejo. Eu tenho que despertar a energia para viver aquilo que eu quero viver. E isso é o quê? É a conscientização. Não adianta você querer falar para alguém que nunca estudou para concurso público ou que não tem um objetivo de se estudar para concurso público, gerar uma conscientização nela do que ela quer. Porque para ela aquilo não faz sentido. Então ela não tem a conscientização. Mas a partir do momento em que ela vê alguém tendo resultados e vai lá e busca, por que essa pessoa teve esse resultado? Por que ela tem essa estabilidade? É porque ela estuda para concurso ou ela estudou para concurso. Aí ela tem a conscientização. E ela vai para a fase 2, que é o quê? O entendimento. Ah, tá. Então, para eu conquistar aquilo, eu tenho que estudar isso. Ela gerou a fase 2, que é o entendimento. Tem a terceira fase, que é a fase do despertar mesmo. Dela gerar na mente dela, ela fala assim, puxa, mas eu quero viver isso. Ela vai gerar uma significação daquilo na vida dela. Então, eu vou estudar porque eu quero ter aquela vida que aquela pessoa teve. E por fim ela chega na quarta fase, que é o recondicionamento. O recondicionamento é quando ela fala, puxa, realmente, agora eu estou com um modelo mental de estudante para concurso público, estou apto para poder fazer todas as provas e ser aprovado em tudo aquilo que eu desejo. Porque ela construiu um modelo mental, recondicionou a mente dela para ela viver aquilo. E o interessante é o seguinte, é que não é o que nós não sabemos que determina a nossa vida. Vou repetir, não é o que nós não sabemos que determina a nossa vida, mas sim aquilo que nós já sabemos que determina a nossa vida. Olha que curioso, não é aquilo que nós não sabemos que determina a nossa vida, mas sim aquilo que nós já sabemos. E quando eu digo isso, é o quê? Muitas vezes você acha que o prejuízo, as crenças que estão te limitando, estão naquilo que você ainda não sabe. Mas ao contrário, o que limita a sua vida são as crenças que já estão sedimentadas na sua cabeça. Como por exemplo, eu sou muito velho para conquistar isso, ou então eu sou muito novo para conquistar isso, ou então eu não tenho capacidade para estudar isso, eu não tenho confiança suficiente para fazer isso. Se você não tem confiança, significa que em algum momento da sua vida, essa confiança foi enfraquecida. Aí a pergunta é, como é que eu faço para fortalecer essa minha confiança? E aí eu já digo para você, convivendo com pessoas que assim conquistaram. Por quê? Não adianta você andar ao lado de fracassados. Se você anda ao lado de fracassados ou reclamões, pessoas negativistas, você se torna reclamão, negativista e fracassado. Se você anda com pessoas num grupo de estudo que tem clareza daquilo que deseja, esse grupo de estudo vai te fortalecer todos os dias. E esse foi um elemento que eu não tinha lá atrás, que hoje em dia eu tenho a percepção. Por quê? Como eu disse, eu não estudava com um grupo, eu estudava sozinho. E como eu estudava sozinho, eu prejudicava os meus resultados. Eu prejudicava a minha influência que eu exercia sobre mim mesmo. E nessa influência é o quê? Primeiro, eu tenho que ter uma programação verbal. O que é programação verbal, Ângelo? Programação verbal é quais são as palavras que você fala todas as vezes. Se você fala que concurso é muito difícil para todo mundo, sua mente capta como sendo algo muito difícil. Se você fala que concurso tem que estudar muitos anos para passar, você vai ter a programação mental, verbal, a programação verbal vai estar produzindo uma programação mental de que é muito difícil, tem que demorar muitos anos. Agora, quando você começa a ter exemplos de pessoas que não precisa nem ser para concurso, pode ser para qualquer outra área, que conquistaram isso, você começa a gerar uma programação verbal de que você é capaz, eu consigo e eu dou conta. Nesse momento você começa a jogar um jogo de otimismo. E o segundo momento da sua influência mental é o que? Os exemplos. Tem exemplos muito claros de pessoas que foram aprovados. Tem aí o Arthur, tem eu, tem o André, tem várias outras pessoas que você admira e fala assim, olha que interessante, essa pessoa conquistou isso que ela conquistou. Então, tem exemplos claros. E mais, a terceira influência mental para você é episódios específicos. Quais episódios específicos eles me influenciarão ou me ajudarão para que eu consiga atingir esses resultados? Esses episódios específicos são quando eu tive um bom desempenho em alguma coisa, quando eu fui promovido no meu trabalho, quando eu tirei uma nota boa na escola, quando eu fui elogiado por várias pessoas, quando eu vivi episódios específicos que você compartilhou de momentos que você admira muito. Quando você faz isso, você começa a fazer o quê? É um movimento de desaprender aquilo que eu tinha e de aprender um mundo novo. Isso é a programação mental, isso é o modelo mental, de desaprender aquilo que eu vivi e aprender um mundo novo. Quando eu faço essa conjugação de elementos de aprender, eu começo a programar a minha mente.
mente para viver tudo aquilo que eu fazia. E quando você acredita, tem uma passagem, acho que é de Marco Aurélio, que ele falava que quando ele chegou com todos os navios, de Marco Aurélio, isso, quando ele chegou com todos os navios, ele falou para todo batalhão dele: nós vamos enfrentar, nós somos em menos pessoas, mas nós vamos enfrentar todo mundo. E aí todo mundo falou: não, mas nós podemos recuar a qualquer momento, porque eles são muitos, eles vão vencer nós. Foi quando ele falou: coloque fogo nos navios. E lá ele colocou fogo em todos os navios. Quando ele colocou fogo em todos os navios, ele despertou em todo o batalhão dele o sentimento de guerrilha, o sentimento de vencer. Porque ou eu venço ou eu morro. E nesse momento foi girada a chave deles de vencer. Agora, então, o que eu digo para você? Você já queimou os seus navios? Você já queimou os seus navios dizendo que é isso que eu quero, é isso que eu desejo, eu vou estudar e vou progredir aqui o tanto quanto eu desejo. Então pense: vou queimar os meus navios e vou ter a ideia, a mentalidade que o meu pensamento gera a minha emoção, que gera a minha ação, que gera meu resultado. Eu vou aprender a ter esse modelo mental de aprovação, de vitorioso, de positividade. E aí a gente fala um pouco sobre o custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Acho que você está falando custo de oportunidade para concurso público. Exatamente. Isso é o quê? A sua mente, ela constrói tudo aquilo que ela deseja. Existe uma frase muito interessante que é: tudo aquilo que sua mente for capaz de conquistar e acreditar, ela é capaz de realizar. Vou repetir: tudo aquilo que sua mente for capaz de acreditar e conceber, ela é capaz de realizar. Isso significa o quê? Se você cria na sua mente, primeiro, a imaginação da sua aprovação, da sua habitualidade de estudando, do seu início do estudo, da sua formatação disso na sua vida, você passa a gerar um estímulo para você realizar fisicamente. Imagine você um arquiteto. Um arquiteto, primeiro, antes de ele construir uma casa, ele idealiza ele. Depois joga no papel, do papel vai para a obra. Na sua mente é a mesma coisa, porque a sua mente ela tem a capacidade de não identificar o que é imaginário daquilo que é concreto. Sua mente tem a capacidade de não identificar aquilo que é imaginário daquilo que é concreto. Isso porque você deve ter tido alguns sonhos, você fala assim: nossa, aquele sonho parecia real. E realmente, porque a sua mente ela não identifica o que ela está vivendo daquilo que ela está imaginando. E como ela faz isso, você tem um grande aliado para você, que é a sua mente. E aí eu te pergunto: como é que as pessoas que foram aprovadas, elas pensam? Como é que as pessoas que foram aprovadas, elas agiram? Como é que as pessoas que foram aprovadas, elas se organizavam? Como é que as pessoas que foram aprovadas, elas idealizavam tudo aquilo que elas queriam? Quando você começa a responder essas perguntas, você começa a se aproximar cada vez mais do seu mundo imaginário. Você começa a se aproximar cada vez mais daquilo que você deseja. E você vai gerando a fisiologia. O que é a fisiologia? Aquilo que você sente, ouve, pensa, respira, e você vai construindo na sua mente esse desejo dessa sua aprovação. Você vai se aproximando daquela pessoa que foi aprovado. Você vai se aproximando de como é que essa pessoa lida com aquilo de ser aprovado. E quando você começa a perceber isso, você vai construindo o seu modelo mental de aprovação. Você vai construindo o seu modelo mental de conquista. Você pode dizer assim: mas Ângelo, isso daí é muita bobagem. Mas eu digo para você, tem vários livros que dizem sobre isso. No mundo dos negócios, no mundo de vendas, no mundo corporativo, de onde você quiser. Mas só que o quê? O grande, se você não quiser aprovar, tudo bem. Não quiser acreditar, tudo bem. Continue estudando sem acreditar. Mas você que acredita, e eu recomendo você acreditar, porque eu, hoje em dia, depois de tudo que eu estudei, eu percebo que, por que as minhas conquistas aconteceram de uma maneira muito instantânea depois de tudo que eu vivi, depois fui aprovado e tudo mais, e continuam acontecendo cada vez mais. Por quê? Eu passei a acreditar, imaginar e ir em busca. Como, por exemplo, o Arthur, um grande amigo, Arthur Del Guercio. E eu pensei que o ano de 2022 eu iria construir uma amizade com ele. O que eu fiz? Primeiro momento, imaginei como seria e até que gerou uma ação. Eu liguei para ele. E foi gerado uma sincronicidade, uma proximidade muito interessante, que inclusive nós já combinamos de reunir família, fazer as coisas. Por quê? Então primeiro eu imaginei, eu não conhecia ele, nunca tinha visto, nunca tinha conversado. Visto já tinha, mas nunca tinha conversado. E até que um dia eu tomei ação, a atitude. Quando você faz isso, você libera a sua mente, a sua mentalidade, para que você construa aquilo que você deseja. E é isso que você, que está nessa fase de estudo, então vamos pensar que então seja uma pessoa que está numa transição de carreira. O que ela precisa fazer? Construir a mentalidade daquilo que ela deseja. Existe uma fórmula muito interessante que é o quê? Eu tenho que ter uma resignação daquilo que eu não quero viver. Mas eu tenho que ter uma força de vontade daquilo que eu quero viver.
E eu tenho que ter uma sabedoria para distinguir as duas coisas. Isso é, eu tenho que ter sabedoria para distinguir aquilo que eu não desejo viver daquilo que eu quero viver. E, portanto, aí é uma pessoa sábia, porque aí ela vai construir tudo aquilo que ela deseja, onde ela quer chegar, o que ela quer conquistar, o desejo dela poder atingir isso. E aí você pode me perguntar, mas Ângelo, para você é muito fácil você falar isso daí, porque você já foi aprovado, para você é fácil falar sobre aprovação, para quem já foi, ou quem já foi aprovado é muito tranquilo. É evidente que é tranquilo, mas para mim foi muito tormentoso, foi muito sofrido no início, que pode estar sendo para você. Mas só que você tem ainda a capacidade de ter conhecimentos que naquela época, há 10 anos, eu não tinha. Você tem a possibilidade de buscar conhecimentos que vão fortalecer de modo que você não vai jogar somente com uma força de vontade. Você vai jogar com todas as ferramentas necessárias que você tem para você conquistar isso. E a ferramenta principal para tudo isso, eu não digo nem que é aquilo que você vai estudar. É o modelo mental que você vai construir. E por que é o modelo mental? Porque quem tem um modelo mental fortalecido, ele vai estudar pouca coisa e vai conseguir ter uma assimilação muito intensa. Ou então ele vai estudar talvez menos tempo e ter um resultado muito maior. E a pessoa que trabalha só com a força de vontade, ela tem cansaço, estresse, desgaste, desânimo, sofrimento, todos esses elementos que chega um momento que fica esgotado. Ele esgota, a força de vontade dele é esgotado. E é nesse momento que ele começa a desistir dessa jornada e começa a fazer outras coisas. Então, o seu sucesso é o quê? Um acúmulo de oportunidades. E o que é esse acúmulo de oportunidades? Quantas oportunidades você vai construir para você estudar? Olha que curioso. É um acúmulo de oportunidades. Quantas oportunidades você vai construir para você estar estudando? Quantas oportunidades você vai construir para que as coisas fiquem favoráveis ao seu estudo? Quantas oportunidades você vai buscar para que as coisas conjuguem favoravelmente ao seu estudo? Porque não adianta você querer construir esse seu estudo e sexta-feira, sábado sair para uma balada, voltar domingo todo ressaqueado e querer iniciar um estudo segunda-feira que você está perdendo tempo. É o momento de você descansar. É um novo momento da sua vida. É um novo momento que você tem que se dedicar para isso, para você conjugar os seus esforços para quê? Eu tenho que construir uma energia suficiente, eu tenho que fazer com que a minha fisiologia trabalhe favorável para que a minha mentalidade construa aquilo que eu desejo. Alguns vão dizer, isso daí é papo bobagem. Seja lá bobagem ou não, mas é o que dá certo. É que as pessoas que estão performando cada vez melhor em todas as áreas da sua vida, eles estão comprometidos com o sucesso deles. E comprometidos com o sucesso é eu ter um acúmulo de construção de oportunidades favoráveis a tudo isso que eu desejo viver. E há uma grande diferença entre querer ser aprovado, querer aprovar e não querer ser aprovado. Ou então estudar, ou então não querer perder. Há uma grande diferença entre querer ser aprovado e não querer perder. Veja só, imagina uma pessoa que entra num jogo para ganhar. Ela entra enfurecido, ela entra com energia, ela entra com gás, ela entra com vontade. Por quê? Porque ela quer ganhar aquele jogo. Agora imagina uma pessoa que entra no jogo para não perder. Ela entra na retranca. Ela vai ficar ali a todo momento esperando uma oportunidade para poder correr e talvez essa oportunidade não construa, quando na verdade ela olha o placar está 3-0 para o time adversário, porque ela ficou tanto na retranca que sequer deu alguma jogada interessante para poder construir a vitória dela. E você, a diferença entre querer ganhar e não querer perder faz completo sentido para você daquilo que você deseja nesse momento. Nesse seu concurso, você quer ser aprovado ou você somente quer ter uma resposta para as pessoas para dizer o que você está fazendo? Eu quero ser aprovado, eu quero trilhar esse caminho, eu quero buscar dia a dia esse resultado. E para isso, um interessante eleja um indicador. O que é um indicador? É você metrificar o seu desempenho. Ângelo, como é que eu metrifico o meu desempenho, Ângelo? Seja fazendo prova em casa, seja fazendo várias provas fora, concurso valendo mesmo. Por quê? Quando você metrifica o seu desempenho, você começa a observar qual o resultado que você está tendo. Você começa a observar quais resultados você está se aproximando. Você começa a perceber se você consegue construir uma flexibilidade, que é o quê? Eu estou aproximando ou me afastando do meu resultado? Então eu tenho que mudar minha estratégia. Para eu mudar minha estratégia é o quê? Como é que eu construo uma nova estratégia? O que você não pode fazer é estar construindo estratégia, alterando estratégia a todo momento, porque senão a sua metrificação vai ficar prejudicada. Você não vai conseguir perceber se o que você fez até aqui te levou até lá. O que você fez aqui não te levou até lá. Então, para isso, você tem que estar observando qual que é o indicador, qual que é a meta que eu vou considerar para ter o meu desempenho.
E todos os grandes empresários de todos os setores, eles têm essa metrificação, eles têm esse indicador para saber o quê? Qual que é o resultado que eu desejo, estou me aproximando ou me afastando dele. Eu preciso alterar ou não a minha estratégia. Se eu não preciso alterar a minha estratégia, eu vou seguir nesse caminho. E é isso que você precisa saber. E mais, eu sou um sonhador ou sou um realizador de sonho? Sonhador é aquele que sonha, mas executa muito pouco. Um realizador de sonho é aquele que é ativacional, ele é diretivo, ele sabe o que ele quer, então ele vai em busca disso. Então você que está estudando, fala assim, peraí, eu sou um realizador de sonho, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, é esse o caminho, é esse que eu idealizei. Então se é isso que eu idealizei, eu vou realizar o meu sonho. Sempre busque saber o que? Eu sou um sonhador ou sou um realizador? Eu sou um sonhador ou sou um realizador? E o que? Pequenas conquistas te levam tudo aquilo que você deseja. Pequenas conquistas te levam tudo aquilo que você deseja. Qual foram as pequenas conquistas que eu tive hoje? Quais são os pequenos resultados que eu tive hoje? Esses pequenos resultados fazem o quê? Te motiva, faz você se acreditar mais e faz você buscar mais competência ou capacidade. Então são os pequenos resultados, micros resultados semanais que você coloca como checklist que você faz que te aproxima mais. Quer ver um outro elemento fundamental? É a sua atividade física. Sua atividade física é o que vai ajudar com que você se aproxime cada vez mais desses seus resultados. Mas a única coisa que você tem que ter é: não vou ter compromisso com meus erros. Não tenho compromisso nenhum com os meus erros. Seja sua reprovação, seja as coisas que você não conquistou, eu não tenho compromisso com o meu erro. Eu vou corrigir e fazer de novo. Eu vou corrigir e fazer de novo. O que eu não posso é errar a mesma coisa mais de uma vez. Errar a mesma coisa mais de uma vez é uma falha. Errar a mesma coisa mais de uma vez é eu não me aproximar daquilo que eu desejo. Aí eu estou repetindo, reincidindo em erro. E isso você não pode fazer. Você tem que fazer o quê? Eu não tenho compromisso com o meu erro, eu tenho que ajustar aquilo que eu desejo e performar de maneira diferente. Pegar caminho diferente para não conquistar os mesmos erros. Até porque, se você fizer as mesmas atitudes, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você fizer sempre as mesmas atitudes, você vai ter sempre os mesmos resultados. Aí eu pergunto para você, a sua rotina, você já construiu sua rotina? Sua rotina é fundamental para você poder trilhar na sua mente, gerar essa clareza da sua imaginação para aquilo que você vai fazer. Quando você tem sua rotina, automaticamente seu cérebro, ele se torna habitual, ele cria uma habitualidade de se aproximar daquilo que você deseja. Então, o que? Se eu tenho a minha rotina, eu sei que segunda-feira eu vou estudar tal coisa. Sua mente já sabe que segunda-feira a sua rotina é tal coisa, terça-feira é tal coisa, quarta-feira é tal coisa. Você tem que gerar essa clareza para você. E a maior quantidade de informações que você puder não armazenar na sua mente é melhor. Tem uma agenda para você anotar as coisas, faz aqueles quadros, aquelas coisas na parede. Por quê? O seu córtex pré-frontal, ele é o elemento mais rico, é o mais precioso que você tem na sua mente. Por quê? Ele é muito caro para você estar guardando rotina na sua mente. Por isso que é importante você ter a sua agenda, ter o seu mapa de estudo fora da sua mente, você anotar. Quando você faz isso, você libera o seu córtex pré-frontal para ele estar preocupado com coisas que é fundamental na sua vida. É isso mesmo. E sendo fundamental o quê? Quais são os elementos que eu preciso me preocupar? Eu tenho que ligar para fulano, tenho que fazer tal coisa. Deixa isso de fora da sua mente, deixa anotado. Por quê? Você está preservando o seu córtex pré-frontal para você se preocupar, pensar, guardar aquilo que realmente interessa na sua vida, que nesse momento é a quantidade de matéria que você precisa estudar. E agora, vamos chegando ao fim, nós vamos falar o quê? Vamos falar 11 mantras, é isso mesmo, vamos falar 11 mantras na sua vida que vai fazer total diferença, que vai potencializar os seus resultados. E para isso, pega papel e caneta, vamos anotar cada um desses mantras, por quê? Porque eles vão fazer muito sentido para você na sua vida. Tem um livro muito bacana, que é do Havecker, que ele fala sobre o Código da Mente Milionária. E nesse livro ele fala como é que eu construo uma mentalidade para gerar uma riqueza financeira. No caso dele, ele estava pensando em riqueza financeira, que para ele diz, sempre repita o quê? Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Nesse livro, era isso que é reproduzido. Mas aqui, para nós, é uma outra coisa. Quando eu cheguei na fase oral de vários concursos, eu sempre olhava para o espelho e dizia, eu sei, eu posso, eu consigo. Eu sei, eu posso, eu consigo. E todos os dias cedo eu olhava para o espelho, olhava nos meus olhos e eu dizia, eu sei, eu posso, eu consigo. Isso foi me encorajando, me dando tranquilidade para poder enfrentar e ter a locução verbal que eu precisava para chegar lá na frente numa prova oral, na frente de toda a banca examinadora, toda a plateia, e ter a desenvoltura de falar tudo aquilo que eu pensava. Então eu fiz isso. E eu recomendo que você faça isso. Nessa época, eu fui até acompanhado por um psicólogo para ele poder me ajudar a construir essa mentalidade positiva, esse modelo mental, essa programação mental de evolução. E para você aqui, eu vou falar 11 mantras. Pega papel e caneta e vamos anotar. 11 mantras que para você vai fazer diferença. Primeiro, eu crio a minha realidade. Eu crio a minha realidade. Repetindo,
Eu crio a minha realidade. O que significa isso? Tem várias pessoas que ficam construindo dificuldades, construindo obstáculos para não se aproximar daquilo que ela deseja. Ou ela constrói artimanhas, ela constrói desculpas para poder não se aproximar daquilo que ela deseja. Mas quando você começa a pensar que eu crio a minha realidade, significa que tudo aquilo que você está vivendo tem como responsabilidade tão somente você. É isso mesmo, significa que tudo aquilo que você está vivendo tem como responsável tão somente você. Você sendo culpado pelas suas ações, positivas ou negativas, significa que eu crio a minha realidade. Se eu estou vivendo um ambiente ruim, eu estou criando um ambiente ruim. Se eu estou vivendo num ambiente sadio, significa que eu estou criando um ambiente sadio. Então, o primeiro eu crio a minha realidade. O segundo eu entro no jogo para ganhar. O segundo mantra eu entro no jogo para ganhar. Vou repetir. O segundo mantra eu entro no jogo para ganhar. O que significa isso, Anjo? Eu entro no jogo para ganhar é o que nós já dizemos aqui. Tem pessoas que entram no jogo para ganhar e tem pessoas que entram no jogo para não perder. Você está entrando em quais jogos? E mais, você está entrando para ganhar ou para perder? Você está se desafiando, dando o seu melhor, indo para frente, indo para o ataque, construindo suas estratégias, superando todos os obstáculos, ou você está recuando, deixando a vida vir e à medida que as dificuldades vão aparecendo, você vai tentando se desviar, vai arrolando nas dificuldades e deixa a vida indo construir dessa maneira. O que é que você tem feito? E isso é muito importante porque entro no jogo para ganhar e é isso que eu quero. O terceiro mantra é assumo o meu compromisso. Assumo o compromisso. Terceiro assumo o compromisso. O que é? O compromisso meu, o compromisso comigo, o compromisso daquilo que eu desejo, o compromisso daquilo que eu quero viver, o compromisso de tudo aquilo que eu penso, o compromisso de que eu sou capaz, o compromisso de que eu vou ficar aqui até o ser aprovado, o compromisso de que eu mereço atingir isso, o compromisso de que eu tenho pertencimento de aquele lugar pode ser meu, é meu, eu vou atingir. Então o que? Assuma o compromisso daquilo que você deseja viver. E quando você fala, não só para você, como para outras pessoas, você assume um compromisso ainda mais forte. Aproxime de pessoas e diga para eles o que você deseja. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava estudando justamente porque eu não queria que as pessoas acompanhassem os meus resultados. E era impressionante. As pessoas que não estudavam, eles corriam lá para consultar se eu tinha sido aprovado ou reprovado. Quando eu tinha sido reprovado, eles ligavam, você não passou, né? Poxa, que pena, tal. Quando eu era aprovado, ninguém falava nada. E isso gerava em mim, naquele momento, uma carga emocional muito ruim. Hoje em dia eu sei lidar muito bem com isso. Mas só que o quê? Assuma o compromisso e viva a sua vida. Não tenha compromisso com a aprovação social dos outros. Tenha compromisso com você, com aquilo que você deseja. Então o terceiro assuma o seu compromisso. O quarto é pense grande. O quarto mantra é pense grande. Repito, o quarto mantra é pense grande. Pensar grande o que você deseja? O que você quer? Qual que é aquele concurso que você fosse aprovado, você vai falar assim, nossa, que sensacional isso, que fantástico. Faça degrau para você chegar até nele. Faça degrau para você chegar até nele. Como eu disse, eu fui reprovado no estado de São Paulo para promotor de justiça, mas o que eu queria era concurso para cartório, para notário ou registrador. E até que um amigo meu, ele me disse, Anjo, por que você não deixa esse concurso que você está prestando e vai logo naquilo que você deseja? E assim eu fiz e saí passando em vários. E por quê? Eu tinha um sonho grande, mas eu pensava que para eu poder conquistar aquilo, eu tinha que passar por sofrimentos, por degraus. É importante você passar por degraus, é importante você construir sua estabilidade, sim. Mas só que eu tinha estudado tanto para aquilo, que eu já estava pronto, preparado para aquele sonho grande. E foi quando eu falei, então eu vou para esse sonho grande. E comecei a fazer os dois juntos. E interessante é que a aprovação desse aconteceu tão rápido, que na nossa vida tem coisas que acontecem, porque tem que acontecer, que sequer deu tempo de eu fazer outro concurso para juiz ou para magistratura ou para promotor de justiça. Por quê? Era aquilo que estava definido, que eu queria, que ia dar certo para mim. Então, o quarto pense grande. O quinto mantra construa sua oportunidade. O quinto mantra construa sua oportunidade. Vou repetir. O quinto construa sua oportunidade. O que é essa oportunidade, Ângelo? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Você vai entender. A oportunidade é você se aproximar de pessoas que fazem sentido para você. É você se aproximar de pessoas que falam bem para você. É você se aproximar de hábitos que conjugam favoravelmente para você viver aquilo que você deseja viver. É me aproximar de circunstâncias que vão me edificar. É eu conversar com pessoas que já foram aprovadas. É eu viver com pessoas que já foram aprovadas. É eu mentalizar eu sendo aprovado. Todos os dias cedo eu faço o meu exercício de mentalização. Mentalização de tudo aquilo, as coisas que eu desejo viver. Mentalização da minha família, mentalização dos meus filhos, mentalização dos meus sonhos, mentalização daquilo que eu estou vivendo. Eu faço uma higienização mental. Então é o quê? Construa oportunidade. Tem pessoas
pessoas que esperam e falam, não, eu vou esperar a oportunidade bater. Quando você não se abre para a oportunidade, ela passa do seu lado e você sequer percebeu. É por isso que tem muita gente que fala, o cavalo encilhado só passa uma vez. Mentira! O cavalo encilhado passa tantas vezes que você estiver desperto para poder olhar para ele. O cavalo encilhado passa tantas as vezes que você estiver desperto para poder olhar e montar nele. É que ele passa tantas as vezes que você sequer olha. Então cria a oportunidade para você viver isso, observar ele, montar nesse cavalo e seguir aquilo que você deseja. Não se desanime. O sexto mantra, admire quem já venceu. O sexto mantra é admire quem já venceu. O sexto mantra, repito, é admire quem já venceu. E o que é isso? Várias pessoas que não conquistaram, vamos pensar em financeiro, conquistaram o sucesso financeiro que fulano tem, vão lá e criticam, falando que dinheiro não é de Deus, falando que ele só conquistou aquilo por meios ilícitos, ou então que para ele era muito fácil ele conquistar porque ele tinha oportunidades ou sorte que os outros não tiveram. Mas veja só, a sensibilidade, ou melhor, o defeito do fracassado é criticar. O defeito do fracassado é jogar pedra. O defeito do fracassado é falar mal de tudo aquilo que as pessoas conquistaram e que ele nunca conquistou. Diferentemente da pessoa que é uma pessoa que tem uma mentalidade de sucesso, pessoa que tem uma mentalidade de abundância, ele admirar aquilo que as pessoas já conquistaram daquilo que ele deseja. E quando eu admiro, eu jogo uma mensagem para o meu cérebro, meu cérebro ele sincroniza essa informação como sendo uma informação relevante, coerente, singular para aquilo que você quer viver. Vou repetir, quando você admira alguma pessoa que já atingiu aquilo que você deseja, o seu cérebro ele considera aquilo como coerente, relevante e singular para você buscar aquilo, ele quer perseguir aquilo, ele quer se aproximar cada vez mais daquilo. Então, admire as pessoas que já conquistaram. Quando você vê alguém falando mal disso, se afaste e perceba, fala assim, olha, que bom que fulano já conquistou coisa que eu desejo conquistar. Ou então, que bom que fulano já conquistou aquele sucesso, que apesar de não ser o meu, eu quero esse sucesso aqui, eu também quero ter o meu sucesso. Isso é extremamente importante. O sétimo mantra é avalie suas companhias. O sétimo mantra é avalie suas companhias. Eu falei para você do neurônio espelho, eu falei para você do princípio da similaridade. O que é similaridade? A sua mente, ela procura tudo aquilo que faz sentido para você. Por que muitas vezes você conversa com alguém e fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos e eu nunca vi ela. No seu cérebro, ele fez o mapa daquela pessoa, ele mapeou aquela pessoa e identificou alguma característica dessa pessoa com outra pessoa. E você nem sabe quem é essa pessoa, mas o seu cérebro já fez isso, é por isso que gera a sensação de que você conhece aquela pessoa há muito tempo. Aí até que um dia você vai lá e pensa, olha só, aquela pessoa tem os olhos parecidos com aquela outra pessoa, é por isso que eu achei que eu já conhecia. Ou então aquela pessoa conta alguma coisa para você e você fala assim, nossa, eu tenho a sensação que isso que você já falou, eu já ouvi antes. Porque o seu cérebro já tinha mapeado o seu desejo de escutar aquilo. Dou outro exemplo, por que você comprou um sapato e você sai na rua e parece que todo mundo está com aquele sapato, sendo que antes ninguém usava aquele sapato? Por quê? Princípio da similaridade. Seu cérebro mapeou aquilo como sendo singular, similar para você e foi procurar todos os outros que tinham aquilo e ele encontrou. É comum também as pessoas dizerem, nossa, parece que todo mundo está grávido. Por quê? Princípio da similaridade. Então, avalie as suas companhias, porque o seu cérebro vai construir o neurônio espelho, o princípio da similaridade de tudo aquilo que você está vivendo. Se você tem companhias ruins, o seu cérebro agrega aquilo como sendo um elemento importante para você. E você passa a ter pensamentos ruins, pensamentos negativos. Oitavo mantra. O que é? Valorize os seus resultados. Oitavo mantra é valorize os seus resultados. Várias vezes eu vi pessoas dizendo, eu fui aprovado, eu nunca fui aprovado na segunda fase, fui aprovado só numa primeira fase. Mas valorize as vezes que você foi aprovado na primeira fase. Logo vai chegar o momento de ser aprovado na segunda fase, vai ser o momento de ser aprovado na terceira fase, ou talvez não é o concurso que você deseja, mas vai chegar o momento de ser aprovado no concurso que você deseja. Então, valorize os seus resultados. São os micros resultados. Os pequenos resultados que fortalecerão você a ter habilidade para conquistar os grandes resultados. E nenhum resultado grandioso vem por si só. Ele vem a partir dos micros resultados, dos pequenos resultados que você já atingiu. O nono mantra é agradeça
dos problemas que você tem. O nono mantra é agradeça os problemas que você tem. Isso mesmo, agradeça os problemas que você tem. Eu vejo várias pessoas dizendo, olha, eu não tenho renda suficiente, para mim está difícil estudar, eu tenho que trabalhar isso. Vou dizer uma coisa, eu conheço pessoas que trabalhavam 3 turnos, exatamente, trabalhava 3 turnos e estudava, foi aprovado em magistratura federal e hoje em dia tem outros cargos, já foi aprovado em outros concursos, mas por quê? Ele agradecia os problemas que ele tinha, os problemas fortaleciam ele a buscar tudo aquilo que ele desejava. Então tem pessoa que começou a estudar, começa a brigar com a esposa, começou a estudar, começa a brigar com os filhos, começou a estudar, começa a ficar sem paciência, alega que tudo é contra ele, as coisas não dão certo para ele. Essa pessoa, ela está gastando energia em construir mais problemas ao invés de resolver mais problemas. Não coloque prazo na sua aprovação, coloque o objetivo de ser aprovado e construa sua meta, sua estratégia necessária, ideal para você ser aprovado. Então, agradeça os seus problemas. E o décimo e penúltimo mantra. Décimo mantra é o quê? Eu posso ter tudo aquilo que eu desejo. O décimo mantra é, eu posso ter tudo aquilo que eu desejo. Décimo mantra é, eu posso ter tudo aquilo que eu desejo. Eu disse para você aqui, tudo que sua mente for capaz de acreditar, for capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Tudo que sua mente for capaz de acreditar, for capaz de conceber, ela será capaz de conquistar. E isso é exatamente esse mantra, que é o décimo. Posso ter tudo aquilo que eu desejo. Se eu desejo essa aprovação, eu posso ter, eu tenho que construir esse desejo, essa vontade incrível de buscar e conquistar e atingir isso. Então eu posso ter tudo aquilo que eu desejo. E o último mantra para poder encerrar e concluir esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. O 11º mantra é, enfrente os seus medos. O 11º mantra é, enfrente os seus medos. Repito, enfrente os seus medos. Eu tinha muito medo da aprovação social, do que as pessoas iam dizer, de como seria a minha jornada para estudo. Mas se eu não superasse o meu medo da aprovação social, se eu não superasse o meu medo da falta de confiança, se eu não superasse o meu medo da crítica, eu não estaria sentado onde eu estou, não estaria com a estabilidade que eu estou, eu não teria o cargo onde eu estou, talvez teria tomado outro caminho com sucesso também, tudo bem. Mas só que para mim faz muito sentido estar onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo, estudando o que eu estudo, me dedicando àquilo que eu me dedico. Então, o último mantra para a gente poder encerrar é, enfrente os seus medos. Seja um domador de leão. Se o seu medo é um leão, sua emoção é um leão, você tem que ser um domador de leão. Todas as vezes que ele quiser sair da jaula, você tem que ter a força suficiente para dominar ele e falar, não, você não vai sair da jaula. Ou então eu deixo você sair, você vai passear aqui, você vai voltar para a sua jaula. Porque eu sou um domador tão feroz, tão destemido, tão forte, tão fortalecido, que eu consigo controlar todos os meus medos. E assim a gente encerra. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, siga lá o Ângelo Vargas, Instagram, YouTube, TikTok, todas as redes sociais, sigam lá que estou dando várias dicas de performance, de alto rendimento, de tudo aquilo que você pode melhorar, de modelo mental, de pensamento, de espiritualidade, e é isso que você merece, é isso que você vai viver até agora, tá bom? Vamos embora, capta esses mantras e ó, seu sucesso está garantido. Um abraço!